Seja bem-vindo a mais uma live do Cálculo Jurídico com um tema muito importante hoje, que pode definir o rumo aí da sua advocacia e como você vai crescer, como que você vai lidar com os próximos anos e se você vai ter um escritório que vai estar crescendo ou um escritório que vai estar batalhando para sempre atingir o mesmo resultado. A gente vai falar hoje sobre a diferença entre se especializar ou diversificar na advocacia e quando que você precisa adotar cada abordagem. Quem vai falar hoje pra gente é uma pessoa com bastante experiência no assunto, é a Tamires, ela é advogada, ela é mentorada, presidente de uma comissão de jovens advogados e ela tem muito para falar para ajudar você a tomar essa decisão de próximos passos ou essa decisão de iniciar na sua advocacia, se você estiver aí no começo. Eu vou convidar ela, deixa eu ver se ela já está aqui. Enquanto eu convido, me diga, você que está assistindo aí, você está começando na sua advocacia, já tem um escritório, está atuando há quanto tempo, onde está teu escritório? Quero saber com quem eu estou conversando aí, vou dar um zoizinho para vocês. Ah, Tamires Linhares já. Oi, Tamires, tudo bem? Tudo bom? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. É um prazer ter você aqui comigo, com a gente do Cálculo Jurídico nessa live. Estou bem animado de contar que esse tema que você vai falar, vai trazer, é um tema que eu gosto bastante. Estou animado para ouvir e ver tudo que você tem para falar para a gente. Bom dia, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito honrada quando eu recebi o convite. Um tema que eu gosto muito também de falar é um tema da minha realidade, né? O que eu vivi, o que eu venho vivendo durante esses anos de advocacia. Então, vai ser um prazer conversar com vocês. Espero que as pessoas participem, né? Interajam aqui com a gente, mandem perguntas. Eu estou aqui à disposição. Gente, isso é bem legal. Toda vez que vocês mandam perguntas, a gente fica com o coraçãozinho quente aqui, dá uma alegria. É gostoso responder, é gostoso ver o pessoal interagindo. E, assim como a Tamires, sempre quando a gente convida alguém aqui no Cálculo Jurídico, é sempre alguém que está vivendo ou viveu aquilo, tem uma experiência prática, não é alguém, estudei e vou aqui conversar com vocês. Não. A Tamires, ela tem bagagem para trazer esse assunto, tem experiência para compartilhar, tem a jornada dela, que pode agregar muito na sua jornada como advogado, como advogada. Tamires, me conte uma coisa. Todo mundo já quer saber direto a resposta certeira, mas eu acredito que a gente precisa de alguns elementos para compor essa resposta. Mas qual que é a diferença entre se especializar ou diversificar? Ou por que eu deveria estar me preocupando com isso na minha advocacia? Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar bem rapidinho, né? Meu nome é Tamires, eu sou advogada atuante aqui na Paraíba, tenho 4 anos de advocacia e nessa transição, e nesse tempo de 4 anos, eu tive uma transição muito importante, que foi sair da advocacia associada, onde eu era generalista, e ir para a advocacia autônoma, onde eu resolvi me tornar especialista. Então, eu atuo aqui na Paraíba. Hoje eu estou como coordenadora da Escola Superior da Advocacia. Fui nomeada há pouco tempo. Quando a gente se encontrou para fazer os ajustes, eu estava como presidente da comissão, né, da Jovem Advocacia. Hoje eu estou como coordenadora da Escola Superior de Advocacia. Então, estou na luta pelos jovens advogados, pela inserção do advogado, que eu sei o quanto é difícil no mercado, o destaque do advogado, porque a história é que somos mais de 1 milhão de advogados, né? Mas ninguém percebe que é possível fazer a diferença. É possível se destacar em meio a esse mais de 1 milhão de advogados. Então, para quem não me conhece, né, é um prazer estar aqui. Vai ser um prazer também se vocês vierem me seguir no meu Instagram, @Tamires Linhares, onde eu posto minha rotina, onde eu posto conteúdos jurídicos, inclusive onde eu posto essas questões de especializar ou não, se especializar ou não, ir para a advocacia autônoma ou não, porque é justamente a minha realidade. Tá? Então, por que é importante especializar-se? Por experiência própria, porque o generalista, ele pega de tudo. De certa forma, ele vai ter uma renda a mais, é uma renda diversificada. Qualquer serviço ele vai oferecer no seu escritório.
Mas chega um certo momento, a longo prazo, que isso aí vai poder dificultar, de certa forma, a sua visibilidade, o seu destaque, a sua imposição. Por quê? Porque vamos supor uma empresa, né? Uma empresa que está com um problema muito sério lá, questões trabalhistas. Ele não vai querer, o empresário, o empregador, ele não vai querer entregar a qualquer pessoa um problema desse, ele vai querer uma pessoa especialista. É como a gente, quando a gente está doente, isso é uma comparação que todos nós fazemos. Quando estamos doentes, vamos colocar aqui um problema de coração. A gente não quer ir para qualquer médico. Um médico que ele é um clínico geral, que ali abarca todos os problemas. Não, a gente quer um especialista no nosso problema. E por quê, Camila? Porque o especialista, ele estudou só para aquilo. Ele investe conhecimento naquilo. Ele está todos os dias se atualizando naquilo ali. Então, a gente vai querer um especialista no nosso problema, ao invés de um clínico geral. Mesma coisa serve para a advocacia. Eu tenho certeza que o seu cliente ele vai querer um especialista na área para resolver o problema dele. E como é que eu vou ser especialista? Como é que ele vai saber que eu sou especialista? Aí é o que a gente vai conversar ao longo do nosso bate-papo. Existem formas da gente mostrar aos outros que somos especialistas e acabar criando uma autoridade, se tornando referência na nossa área de atuação. Então, essa é a importância, essa é a diferença entre ser advogado generalista, aquele que trabalha com tudo, que de certa forma tem renda. Eu até trouxe um comparativozinho que eu vou falar no final, das coisas boas e coisas ruins de ser advogado generalista e de ser advogado especialista. Mas isso a longo prazo possa vir a te prejudicar. Então, daí a importância de ser advogado especialista, né? Eu, Como quando foi para comecei... você, Tamires? Deixa eu te perguntar, como que foi para você? Você começou direto especialista? Teve alguma recaída? Teve algum processo, algum caso que você recaiu e eu vou pegar isso daqui? Como é que foi? Bom, para mim, eu acho que para todo mundo que está aqui, né? Inclusive, pessoal, vamos mandar o aviãozinho aí para as outras pessoas, para também entrar na live, né? Vamos curtir, para que chegue também a outras pessoas. Mas, para mim, como para todos os outros advogados, eu acho que o muito comum é a gente iniciar como generalista. A gente inicia inseguro, a gente acabou de sair da faculdade, a gente quer cliente, a gente quer renda para o escritório, ou, enfim, mesmo que não tenha escritório físico, então a gente acaba pegando de tudo. E eu acho que seja válido. Eu acho que isso é válido, porque de certa forma a gente cria experiência, a gente vai construindo alguma cartela de clientes e a gente vai aprender a selecionar ou até mesmo a entender qual é a área que a gente se identifica mais ou qual é a área que existe maior demanda, né? Então, assim, eu comecei como generalista, inclusive eu trabalhava como associada em um escritório e lá existiam todos os tipos de demandas. Então, eu fazia tudo. Só que eu tinha certas áreas que eu não me identificava. E, de certa forma, quem é generalista não consegue estudar sobre tudo. Cada caso é um caso. Você não consegue se dedicar totalmente ali, porque são várias causas, são várias áreas de atuação. Então, eu comecei como generalista e, aos poucos, eu fui percebendo que eu precisava me especializar. E o direito previdenciário sempre esteve presente na minha vida. Na graduação, eu cheguei a estagiar, né, em sindicato de trabalhadores rurais. Depois, eu estagiei na Justiça Federal, eu era conciliadora, ou seja, eu fazia as audiências de conciliação, principalmente salários de maternidade. E aí eu fui me apaixonando pela área. Só que quando eu me formei, eu não achava que eu seria especialista, né? E aí, com o passar do tempo, como generalista, eu fui vendo a importância de ser especialista, eu fui tendo essa necessidade de criar uma autoridade, né? Eu sou do interior, aqui tem muitos advogados, né? Então eu senti essa necessidade de me destacar. E foi quando eu resolvi me especializar, né? E decidi que só ia atuar na área de previdenciário. Apesar de que eu ainda atuo na área civil também, que são questões que estão ligadas, né? Por exemplo, um cliente chega aqui, ele precisa de uma curatela, uma pensão alimentícia que está associada a um benefício que a gente vai pedir. Então, esses assuntos eu ainda trabalho aqui, de certa forma estão interligados e eu consigo fazer. Mas ter me tornado especialista
Foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim e pela minha advocacia. Que foi quando eu realmente decidi ser autônoma. Eu saí do escritório, que eu trabalhava como associada, eu abri o meu próprio escritório e hoje eu estou nessa luta constante, né, de justamente criar, construir a minha autoridade e me tornar referência na minha área de atuação. Ótima. Essa pergunta que muita gente deve estar se fazendo nesse momento. Como que a gente começa esse caminho? Como que você começou o teu caminho de construção de autoridade? Como que começa esse posicionamento de você... Vou fazer uma pergunta antes. Você estava começando a fazer uma pergunta, quero fazer uma pergunta antes. Você tem que virar especialista ou o teu escritório tem que virar especialista ou são caminhos diferentes? Perfeito. Vou falar da minha realidade, né? Começar falando da minha realidade. Eu sou especialista, mas o meu escritório tem outros advogados que trabalham com outras áreas que também são especialistas nas áreas, né? Por exemplo, a gente tem criminal, que temos um especialista, a gente tem trabalhista, que temos um especialista, cada qual na sua área de atuação. E por que isso é legal? Por que isso é interessante? Porque o cliente, quando chega aqui, ele vai ter acesso a vários especialistas, então a demanda dele vai ser resolvida. Ele não vai sair daqui sem resolver a demanda, né? Então isso é muito interessante. O importante é você não deixar o seu cliente a paz. Chegou aqui, não tem um advogado para fazer a demanda, para atender a demanda dele. Apesar de que também nós temos parceiros, que também é uma coisa muito interessante de se fazer na advocacia, a parceria. Hoje, 90% dos meus clientes são através de parcerias. Então, assim, meu cliente não sai daqui sem resolver o problema dele. Então, por isso que é interessante você ser especialista, mas de certa forma que o seu escritório ou que você tenha parceiros que atendam as demais demandas dos clientes que te procuram. E aí, voltando para a pergunta que você fez, né, anteriormente, como é que inicia? Né? Como é que hoje eu atuo como generalista, estou querendo muito me especializar em uma área, mas eu não sei. Primeira coisa, eu sempre digo, é estudar a sua realidade, né? Conhecer a sua realidade. Como assim, Tamires? Não adianta você querer trabalhar, vamos supor, você querer se especializar em trabalhista, mora no interior, a sua cidade tem 2 empresas, né, que realmente são empresas de grande porte, e você quer se tornar especialista só para a questão de atuar com empresas. É impossível, né? Ou você quer atuar apenas com rural, mas a comunidade mais perto que tem de onde você mora ou onde você trabalha é a quilômetros de distância. Fica inviável para você e para o cliente também, né? Então, assim, o primeiro passo é conhecer a sua realidade. Quais são as demandas que existem ali em volta de onde você vive, de onde você trabalha? Né? Quais são as demandas que possam vir a existir? Estudar o público que você quer atingir, estudar ali quais são as principais demandas que poderão surgir. Feito isso, você já escolheu ali, você já sabe mais ou menos o que realmente tem demanda, quais são as demandas, qual é o público. Aí eu vou para o segundo passo, que é ter o título de especialista, né? Se especializar, fazer uma pós-graduação, porque é de suma importância, né? E aí também entra a questão de investimentos. Você tem que estar sempre estudando, investindo em cursos, se atualizando, né? Principalmente quem vai atuar com direito previdenciário, que todos os dias tem uma nova portaria, enfim, tem alguma coisa que mudou e a gente precisa estar atualizado. Então, você nunca vai deixar de estudar quando você, principalmente, escolhe ser especialista, porque você tem que realmente saber do que você está falando. Às vezes é a vida ali do cliente está em jogo, né? E você tem que realmente saber fazer jus ao título de especialista. Então, esse seria o segundo passo, a pós-graduação. Outra coisa também que seria interessante é começar a construir a sua autoridade. E como é que se constrói essa autoridade? Hoje é o que todo mundo fala, é o marketing jurídico, o marketing de conteúdo, né? É a pessoa procurar um advogado especialista e quando digitar ali, aparecer seu nome, ou os colegas ali próximos indicarem, olha, tem aquela advogada que atua só, aqui no interior eles dizem assim, tem aquela advogada que atua com INSS, né? Então, assim, já fica conhecido ali na cabeça das pessoas que a sua atuação é com aquela área.
que você é especialista no assunto. Então, quem tiver problema com uma demanda do tipo, vai acabar te procurando. Então, essas são as dicas, assim, para quem está pensando em iniciar, não sabe como, isso é de suma importância. E que ferramenta de marketing jurídico você aconselha as pessoas a usarem? Olha, Que estratégias de marketing jurídico? vamos lá. Aqui, por exemplo, eu sou do interior, né? Aqui eu acho que eu fui uma das primeiras a ter um Instagram jurídico, a produzir conteúdos. Porque quando eu me formei, eu vi que eu precisava fazer algo diferente, para não ser como os demais, né? E nova, você sabe que a aceitação de advogados que acabaram de se formar, pelo menos aqui no interior, é um pouco ainda, eles têm uma certa rejeição, né? Sempre acabam buscando advogados mais experientes, apesar de que eu acho isso totalmente sem sentido, porque o advogado também saiu agora da faculdade, tá com tudo fresquinho ali, estuda, enfim. E aí eu comecei a pensar em produzir conteúdo, justamente quando eu decidi ser especialista. E comecei a voltar para a área do previdenciário. Fiz um Instagram jurídico, postava muito conteúdo, né, conteúdo informativo, que a gente sabe também das nossas limitações, né, do Código de Ética. Postava conteúdos informativos, fazia lives. Comecei também a postar, eu percebi que o meu público estava muito no WhatsApp. E aí eu comecei a postar no status do WhatsApp. E eu comecei a atingir clientes. Postava ali uma informação, o cliente, doutor, eu estou com um problema exatamente assim. Ou eu conheço alguém que está com um problema desse, eu vou indicar para ir para o seu escritório. Então, eu comecei a ter essa visão. Comecei também a me apresentar como especialista na área. Aí comecei a ser convidada para fazer entrevistas em rádios. Né? E começou aquela questão aqui na minha própria cidade, olha, ela atua só com essa parte do INSS. Tudo isso através do marketing que eu comecei a fazer ali no Instagram. Eu tenho um desejo muito grande de fazer um canal, apesar do tempo que eu preciso me organizar para gravar, para ter constância, mas eu acho que é uma coisa muito válida, o canal no YouTube, um site, né, do escritório, são formas muito válidas, né? Eu tenho colegas que sempre comentam, né, que nos canais, nos vídeos que postam em seus canais, dá muito retorno. Então, assim, tem várias formas de você começar a fazer esse marketing. E eu posso falar por experiência. Eu sou aqui do interior da Paraíba. Não sou nem de João Pessoa, da capital, eu sou do interior. E quando eu comecei a produzir esse marketing, a fazer esse marketing, uma faculdade de São Paulo, né, eu não sei se eu posso falar o nome, mas uma faculdade bem conceituada, né, que fazia um dos maiores eventos de previdenciário que já se viu, me convidou para palestrar. E eu fiquei simplesmente boquiaberta. Porque eu disse, como eu aqui do interior da Paraíba, né, sou convidada para palestrar em um evento de grande magnitude, né, um evento nacional com centenas de pessoas, de mulheres, enfim, assim, graças a... Por quê? Qual o motivo? Graças ao meu marketing jurídico, à minha produção de marketing de conteúdo, à minha coragem em colocar a cara, em mostrar que eu era especialista. Então, graças a isso, eu fui convidada para esse evento e fui por várias vezes e fiz bons amigos e pratiquei o networking, conheço pessoas que a gente é fã, a gente que começou há pouco tempo, há menos tempo, né, que já eram outras pessoas que já estão aí há 10 anos, eu tive o prazer de conhecê-los, de conversar com eles. Então, assim, isso é muito interessante. E graças a esse marketing de conteúdo, se eu não tivesse feito, jamais alguém lá de São Paulo ia chegar e me convidar para participar de um evento desse tipo, né? Então, vejam a importância de produzir o marketing jurídico, e seja qual for a forma, seja o WhatsApp, como eu falei, que os meus clientes rurais, a maioria eles só tem o WhatsApp, então posto ali nos status do WhatsApp e atinjo eles, né? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja um site, que é muito importante, seja o canal no YouTube, né? Então tem várias formas da gente produzir esse marketing de conteúdo, e isso vai te dando visibilidade e, de certa forma, constrói ali a sua autoridade, você passa a ser reconhecido como especialista na área, vão surgindo convites e vão surgindo muita coisa boa. Qual foi o maior desafio que você enfrentou quando começou o teu escritório? Quando você assumiu a especialidade previdenciária, advogada do INSS, né?
que os clientes se referem assim. Qual foi a maior dificuldade no começo para você? Bom, primeiramente, eu acho que muita gente passou por isso. Se alguém está aqui, né, queria até que comentasse se já passou por essa transição de advogado associado para autônomo. Primeiro, o medo de você sair de uma coisa ali certa, né? E você saber que você não precisa ir atrás do cliente, porque quem vai se preocupar com isso é o dono do escritório. Que você não vai se preocupar se naquele mês você não fechar a folha, porque quem vai se preocupar com isso é o dono do escritório, as despesas. Então, tudo isso me dava muito medo de sair ali e montar o meu escritório. Depois, quando eu resolvi me tornar especialista, eu tinha medo de não ter clientes. Como é que eu ia ter clientes se todos os clientes que eu atendia iam por conta do escritório, do dono do escritório? E tinha uma coisa que eu até me chateava muito, porque eu fazia o trabalho, eu resolvia tudo, mas no final o nome não era o meu, que era agradecido, era o dono do escritório. O meu nome na parede não existia, que é uma das coisas que eu sempre falo lá no meu Instagram, né? Que eu lutei muito por esse nome aqui atrás, né? Porque eu não tinha nome na porta, eu não tinha nome na parede, e quando eu resolvi os problemas, eu acho que isso é uma realidade de muitos advogados que estão aqui, quando eu resolvi os problemas, o cliente ia agradecer ao dono do escritório. Então, isso me deixou insatisfeita, mas eu tinha muito medo de mudar. E aí, quando eu disse, eu vou ser especialista, eu vou atuar, eu pensei, como é que eu vou conseguir clientes? E eu posso dizer, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, duas coisas me ajudaram muito. A primeira foi construir a minha cartela de clientes quando eu ainda estava lá. Como? Através do meu trabalho, através do reconhecimento do cliente. E aí eu comecei a dizer, olha, eu sou especialista nessa área, se o senhor desejar mais algum serviço, tá aqui o meu cartão. Isso mesmo antes de abrir o meu escritório. Então, já fui conquistando o cliente e construindo a minha cartela ali, né? Além do boca a boca, que eu uso muito cartão de visitas. Apesar de terem pessoas que acham que o cartão de visitas é uma coisa ultrapassada, aqui funciona muito. Então, onde quer que eu fosse, eu entregava meu cartão de visitas. E eu conto uma história que eu já contei numa palestra, que eu estava num banco e duas pessoas conversando e eu ali querendo ouvir a conversa, porque eu ouvi o nome advogado, né? E aí eu me interessei. Digo, advogado, eu tô aqui pronta com meu cartão na bolsa. E de repente ela disse, eu vou atrás de um advogado porque eu preciso. Na mesma hora, olha, eu sou advogada, está aqui o meu cartão. Me desculpe, eu ouvi só a parte que a senhora falou que precisava de um advogado. E no outro dia a pessoa veio e fechou o contrato comigo. Então, assim, entrego o cartão onde quer que seja. Até, uma vez até a colega me falou, até em velório, doutora, se for preciso, até no velório, aí você já consegue pensar por nome. Então, assim, primeira coisa foi essa questão da minha construção de cartela de clientes. E a segunda coisa, quando eu decidi, o meu grande desafio, que era justamente ter clientes, foi a parceria. Eu tenho parceiros hoje, eu tenho muitos parceiros, eu tenho muitas Tamires, parcerias aqui no escritório. Oi? eu vou te cortar um pouquinho, porque eu quero trazer muita atenção para esse ponto que você trouxe do cartãozinho, que às vezes as pessoas elas acreditam que a gente precisa fazer só algo novo, só algo totalmente inovador, que se eu não fizer algo que é diferente de tudo que já aconteceu, não vai dar certo, que eu preciso ter o maior diferencial do mundo. E muitas técnicas que funcionavam há 10 anos, há 20 anos, ainda funcionam. Elas só não são a estratégia mais elegante do mundo, mas elas trazem contratos, elas trazem clientes e elas são efetivas. Então, olha, você distribuir um cartão que é algo pessoal, algo íntimo, que você está olhando no olho da pessoa, que tem a oportunidade de passar para ela a tua autoridade, que você já é confiante. A gente ouve, eu ouço você falando, você tem confiança já na advogada que você é. E você passa essa confiança no cartãozinho que você passa adiante. Então, existem estratégias simples, só que elas não são talvez tão vendíveis para as pessoas ficarem falando delas o tempo todo. Porque você entregar o cartão é uma estratégia simples que pode trazer muito cliente para sua advocacia. Então, eu achei sensacional você trazer esse ponto aí, é sensacional mesmo. É aquela história, o básico Uhum. funciona, o simples funciona, né? E às vezes o cliente pode não precisar naquele momento do teu cartão, mas quando ele tiver um problema, ele vai lembrar que tem aquele teu cartão e vai te procurar, né? Então, assim, é muito interessante. Eu sempre tenho, eu em todos os lugares, bolsa, carro, eu ando com o meu cartão.
E aí, voltando para a questão, a segunda grande coisa que me ajudou foram as parcerias, porque eu tenho muitas parcerias aqui no escritório, e 90% das minhas demandas hoje, elas vêm através de parcerias. Então, assim, eu sou especialista em previdenciário. Meu amigo, meu colega de trabalho, um advogado, um colega, ele é especialista em direito criminal, em direito penal. E aí, o que é que acontece? O cliente chega lá, né, tá preso, a família chega lá, o cliente foi preso, e tem um auxílio reclusão para solicitar para os dependentes. Ele envia para mim. Então, assim, é muito interessante essa questão das parcerias. Eu tenho parceiros de diversas áreas, né? Contadores, os contadores que eles estão ali fazendo todos os anos os trabalhos de declaração de imposto de renda, que às vezes o cliente precisa saber quando vai se aposentar, né? E aí o contador já envia para cá. Então, assim, isso é muito interessante. Isso acabou ampliando a minha carteira de clientes. Então, foi um dos desafios que eu tive, foi essa questão de onde encontrar o meu cliente, mas acabou que graças a tudo isso que a gente conversou, vem dando certo, né? Vem dando super certo. E o começo, eu sempre dou um oizinho para quem chega. O começo, como que foi a parte de estabilização de caixa? Porque eu imagino que deva ser algo que quem está pensando, às vezes, em se especializar, ainda que já tenha um escritório generalista, mas pensa em se especializar, vem aquele medo que você comentou ali, tipo, tá, e cliente, dinheiro, como é que funcionou? Você se preparou? Quando lá atrás, quando você foi começar seu escritório, você fez uma preparação de caixa? Você separou um dinheiro? Você escolheu ações que iam te dar dinheiro a curto prazo? Como é que foi esse processo de escolha? Bom, para começar, eu tive que realmente me organizar, né? Eu tive que Uhum. planejar. Antes eu passei um tempo com aquele medo, mas era um medo já planejando. Era um medo que eu já tinha uma certeza que ia dar certo, né? Então eu fui planejando, eu tive que mobiliar, né, o escritório, então eu fui deixando uma reserva para fazer essa questão da mobília do escritório, precisei comprar impressora, essas coisas que eu não tinha lá no outro escritório, né? Então, eu tive esse planejamento inicial. Mas, para iniciar, a gente inicia sem dinheiro. Sem dinheiro algum. A verdade é essa. O que a gente tinha de reserva, a gente usa na hora de abrir o escritório. Pelo menos comigo foi assim. Só que um cliente que deu certo, ele já traz mais 2, mais 3 clientes. Isso aconteceu comigo. O primeiro cliente de aposentadoria já trouxe a filha, que precisava do salário maternidade, e já trouxe um LOAS, e assim a gente foi começando a construir o caixa. E eu sempre gostava de deixar reservado a parte das despesas, né, que eu sabia que eu ia ter naquele mês, como aluguel, energia, internet. Então eu sempre gostava de deixar aquela parte, aquele dinheiro separado, e o que sobrasse era o que eu poderia gastar, né, que seria o prolabore, né, que seria o lucro ali que eu poderia investir, e geralmente era para investir em um curso, em alguma coisa. Então esse início, não vou dizer que foram flores, que foi um dos melhores, mas eu consegui organizar ali com o pouco que aqui eu consegui juntar ali e consegui abrir e deu certo os primeiros meses. E aí, como eu disse, um cliente foi trazendo outro, que foi trazendo outro, e um parceiro chegava com 3 processos, com 5, e vai fazendo, e aquela história. No início, a gente acaba se... a gente aceita de tudo. A verdade é essa. Então, chegava um cliente aqui, doutora, eu queria saber se eu tenho direito a me aposentar. Eu fazia o trabalho inteiro e eu olhava tudo e às vezes o cliente não tinha ainda atendido os requisitos e o cliente dizia, tá bom, doutora, obrigada, tchau. Pronto, eu perdi meu trabalho, eu gastei energia para atender ele, eu liguei ar-condicionado, eu servi um cafezinho e simplesmente eu fiz meu trabalho e ele foi embora. Isso a gente faz no início, porque depois que a gente reconhece o nosso valor, aí a gente começa a ver que a gente pode cobrar pelos esses tipos de serviços. E aí eu fui implantando algumas tabelas, algumas planilhas, e eu fui aí aderir ao sistema de cálculos, e aí eu fui vendo que eu poderia cobrar por esses serviços. Então, o início sempre é mais difícil, porque a gente não tem, a gente acha que se a gente falar qualquer coisa, o cliente vai embora, a gente vai perder o cliente, né? Os preços que a gente cobra são irrisórios, a gente aceita todo tipo de parcelamento, a gente aceita pagar
quando quiser, a perder de vista, e cobra errado. A gente, às vezes, pelo menos eu acredito que muitos que estão aqui cobraram errado no início. Eu já cobrei para eu pagar para trabalhar, porque eu não tinha noção de como precificar os meus serviços. Os meus contratos de honorários eram surreais. Então, assim, o início foi difícil por isso. Só que com o tempo, com a experiência, né, a gente vai adquirindo e vai percebendo algumas coisas. Então, hoje, eu tenho serviços consultivos aqui que eu cobro, como, por exemplo, para fazer uma análise previdenciária, um planejamento previdenciário. São serviços que eu fazia no início, sem cobrar, e hoje eu já cobro, certo? Preço é o preço justo que o cliente realmente precisa pagar e que eu mereço receber pelo meu trabalho. Então, eu já consigo precificar de forma correta. Então, se eu fizesse uma comparação do meu início para hoje, eu diria que no início foi um verdadeiro desastre, né? Assim, pelo fato de que lá no outro escritório, como associada, eu não tinha que me preocupar com renda, com rendimento, com despesa. E isso é justamente a parte de gestão de escritório, gestão de finança, né, do financeiro, gestão das pessoas. Eu tenho hoje 4 estagiários, então a gente precisa saber gerir ali, né, o que vai entregar a eles, delegar os serviços, porque a gente sozinho não consegue fazer tudo, né? Então, assim, do início para agora, a bagagem é enorme, o aprendizado foi gigantesco. Vou pegar uma questão que alguém deixou algum tempo atrás, já não lembro mais quem deixou aqui, mas acho que é bem relevante. Eu vejo que muita gente tem esse tipo de pergunta, sabe? Quando você está falando sobre autoridade, você está falando que você começou a construção da sua autoridade através de conteúdo jurídico, através do WhatsApp, através de distribuição de cartão também, né? Para as pessoas entenderem como você atua. Você falou então sobre produção de conteúdo jurídico naquele momento. E alguém perguntou: você acha que eu devo internalizar, fazer eu mesmo esse conteúdo jurídico ou contratar uma agência para fazer isso? Qual que é a tua opinião? Então, no começo, eu acho que é válido você mesmo fazer. Eu ainda faço até hoje, mas hoje eu já tenho também uma equipe que faz algumas. O conteúdo eu faço. Então, primeiramente, o conteúdo você que tem que fazer. Porque você que é o especialista, né? Então, você vai ali ter o conteúdo. Agora, essa questão da arte, né? De todo o planejamento ali, do que vai usar, foto, enfim. Isso aí, se você tiver condições no início, tudo bem, você contratar um serviço. Mas se você não tiver, hoje pelo Canva, né, que é um aplicativo, você consegue tranquilamente fazer artes variadas, de todos os tipos, modelos. Eu já fiz muito, eu ainda uso o Canva, vez ou outra eu consigo fazer uma arte que eu preciso para aquele momento. Então, assim, minha opinião, se você tiver condições de contratar, contrate, porque é um serviço a menos para você realizar. Às vezes, se você perde ali 30 minutos do seu dia para fazer aquela arte, né? Então, se você tiver condições, contrate. Agora, se você não tiver condições no início, ainda está, né, ali engatinhando, você consegue fazer sim. Você já deixa montado ali 3 artes, e aí você já consegue deixar até salvo como rascunho no feed e vai só publicando. Porque a gente sabe que gasta muito tempo, né? Infelizmente, a gente precisa ter esse tempinho, né? Se organizar num domingo para planejar os posts da semana, as postagens, porque é necessário. É necessário, é uma forma de visibilidade. Eu lembro que uma vez eu fui uma live, eu falava sobre isso, e eu falei sobre o status do WhatsApp, que a gente já conversou aqui, e no outro dia a advogada veio conversar comigo e disse: doutora, impressionante, eu nunca havia postado no status do WhatsApp. E nesse dia da live, eu fiz um post lá, eu coloquei lá, e incrível como pessoas até próximas a mim, eu tenho um problema desse, eu vou procurar onde é que fica o seu escritório, eu gostaria de conversar com você a respeito de uma demanda que eu tenho nesse sentido. Então, assim, é muito válido produzir conteúdo. Então, se você não puder, de início, você mesmo pode produzir. E um dos aplicativos que eu indico é o Canva, que é bem fácil de acessar e lá tem uma diversidade de modelos para você adequar ao seu estilo. E o conteúdo jurídico, você acha que dá para terceirizar? Você acha que deve ser terceirizado ou não?
Não, aí eu já não concordo, porque, como eu falei, porque você é o especialista, né? Você quem tem que saber o que você tem autoridade para falar. Olha, veja bem, vocês não podem simplesmente falar sobre qualquer coisa. Você tem que falar sobre o que você realmente domine, né? É como uma vez aconteceu de uma cliente, de uma advogada que disse que tinha sido chamada para palestrar numa rádio local sobre um assunto que ela não dominava, mas que ela queria muito palestrar porque era uma forma de visibilidade. Concordei com ela, certo? É uma forma de visibilidade, ali poderão surgir potenciais clientes, é verdade. Porém, você não adianta ir para uma coisa dessa sem você saber o que você vai falar, porque vão surgir perguntas, né? As pessoas vão te questionar e você não vai saber responder. E além disso, você vai poder estar passando informação errada. E aí você vai prejudicar alguém, né? Sem contar que quem sabe que aquilo ali está errado, possa até vir a lhe confrontar ali no momento. Então, de certa forma, é uma situação bem constrangedora. Então, eu indico, e eu faço isso, que você só fale sobre o que você tem conhecimento e autoridade para falar. Então, eu acho que o conteúdo jurídico que a gente posta, a gente tem que montar. Passa ali para a pessoa que faz sua arte, né? Encaminha, se for o caso, porque muitas pessoas dessas que ficam aí para fazer a gestão, né? Aí do perfil, eles acabam tendo acesso ao Instagram da pessoa. Então, você envia ali o textozinho que você quer, qual será o conteúdo que vai ser tratado, o tema, e você mesmo faz. É o conselho que eu dou. Legal. Eu concordo contigo. É muito difícil a gente... É toda a nossa especialidade que a gente está passando, né? A autoridade é você como autoridade, não é você contratar alguém para virar uma autoridade no seu lugar, né? E você entender o conteúdo jurídico a fundo, foram anos de que nem você teve anos de formação, teve especialização, teve dezenas de clientes, centenas de clientes que você atua para construir a autoridade e o conhecimento que você tem para passar adiante, né? Não é fácil pedir, pega essa experiência que eu tenho e faça simplesmente um conteúdo jurídico, né? Exatamente. E aí eu até trouxe uma comparaçãozinha, para a gente continuar a conversa aqui de especialista. Por exemplo, quando você se torna especialista, de certa forma você tem menos concorrência. Por quê? Porque você é especialista em uma determinada área. E às vezes nem todo mundo é especialista ou nem todo mundo é especialista naquela sua área. Então, de certa forma, é menos concorrência. Você é um destaque. Você não atua ali em tudo. Entendeu? Você é um destaque. A pessoa que te procura, você não vai ter tanta concorrência. Porque se ela quiser realmente um especialista na área, vai ter você, vamos supor, você mais um, você mais dois. Então, gera menos concorrência. Ser especialista tem menos oportunidade de clientes, isso é verdade. Quem é generalista tem mais oportunidade de clientes. Por quê? Porque você pega tudo. Um dia você está atuando com criminal, no outro dia você está atuando com família e entra aí aquela questão. Será que você vai conseguir fazer tudo com excelência? Porque quem faz tudo acaba não fazendo nada. Porque, veja bem, você tem que estudar hoje para criminal para saber quando é que aquele seu cliente vai sair. Amanhã você tem que estudar para família, para direito de família. Você tem que saber quando é que o pai vai pagar, quando é que pode reclamar, executar um processo de pensão. Então, assim, um dia você estuda uma coisa, outro dia você está estudando outra totalmente diferente. Então, assim, é verdade que ser especialista você vai ter menos oportunidade de clientes. Mas, em compensação, você vai saber que o cliente que te procurar é um cliente qualificado. É um cliente que precisa do teu trabalho. É um cliente que sabe que você é especialista e que está ali te dando credibilidade. Porque sabe que você é especialista, eu tenho o meu problema na sua área, eu quero que você trabalhe para mim. Certo? Outra coisa, quem é especialista é mais rápido e mais fácil para construir autoridade. Por quê? Porque você vai falar tanto sobre aquilo, sobre aquela área, você vai fazer posts sobre aquele determinado assunto, você vai se apresentar sempre como especialista em direito previdenciário. Então, de certa forma, você vai acabar construindo a sua autoridade, a sua visibilidade, se posicionando mais rápido do que quem é generalista. Porque quem é generalista fica ali oculto, no meio de todo mundo, né? Não se destaca. É como todo mundo. A gente, como eu comentei há pouco, né? Somos mais de 1 milhão de advogados.
mais. Para você ter um destaquezinho aí, dá trabalho. Então, se você se torna um especialista, isso é mais fácil. Outra coisa, precisa também que você tenha ações estrategistas, porque você não simplesmente não pode chegar e dizer sou especialista e fazer de todo jeito. Você vai procurar o melhor benefício para o seu cliente. Então, você precisa de estratégias para realmente resolver a demanda do seu cliente. Então, foi o que eu trouxe em questão de ser especialista. E aí, consequentemente, se você quer ser generalista, você vai ter mais concorrência, que é o que a gente já conversou, porque você vai estar ali com muitos que também são generalistas. Você vai ter realmente mais oportunidade de clientes, mas não são clientes qualificados, certo? Outra coisa, os clientes que procuram advogados generalistas, eles estão mais preocupados com o preço do que com a solução do problema. Por quê? Porque todo mundo resolve aquele problema dele. Então, ele está mais preocupado quem vai fazer mais barato. Então, às vezes, você vai reduzir os seus honorários, você vai receber muito menos do que você deveria receber, porque o cliente sabe que em qualquer lugar ele vai achar um advogado que faça aquilo. Porque você é generalista. Todo mundo faz também. Entendeu? Então, existe também essa questão. Também há quem é advogado generalista, menos exigente. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você acredita que você sendo generalista, você vai abraçar tickets mais baixos dentro das áreas, de todas as áreas? Fica mais difícil você pegar tickets mais altos? De certa forma, sim. E já puxo para aquela história que a gente conversou. Você acha que você tem um problema, você vai procurar um problema realmente sério, em que os honorários são altíssimos, por exemplo, para resolver um problema ali da empresa. Você acha que o empresário ele vai procurar você, que é generalista, que faz com qualquer valor, porque todo mundo pode fazer, ou aquele advogado especialista que vai fazer um trabalho qualificado, detalhado, e que vai cobrar bem por aquele serviço, porque ele sabe que está em boas mãos, porque você é especialista naquele determinado problema. Então, de certa forma, quem é generalista acaba diminuindo muito seu valor, porque todo mundo faz. Então, o cliente que te procura, ele está mais preocupado com o preço do que com a solução, porque a solução todo mundo vai trazer, mas o preço, ele vai ser mais barato. Quanto mais dinheiro tiver envolvido na demanda do teu cliente, né? Quanto mais importante aquilo for para a vida dele, mais disposto ele está a contratar um especialista, aí a pagar mais. Eu estou pensando aqui comigo, saindo do direito, pensando na área médica. Se eu for contratar um profissional para mim, um médico, eu vou meio que pegar qualquer um hoje em dia. Vou procurar um especialista, mas eu nem vou ligar tanto se é o melhor especialista do mercado ou não. Porque eu me importo comigo, mas eu não me importo tanto que nem me importo com minha filha. Agora, se for minha filha, eu não estou nem aí pro preço. Eu só quero saber que é a melhor pessoa, o melhor especialista do mercado, e eu vou pagar o que tiver. Se ela tiver qualquer coisa de saúde, qualquer problema de saúde, eu vou pagar. E nós temos assuntos jurídicos que são assim pra gente, que nós nos importamos tantos que a gente não quer não saber o preço. Aposentadoria, poxa, aposentadoria são 35 anos da vida da pessoa. Você acha que ela quer o quê? Que ela quer a pessoa que vai resolver de qualquer jeito? Ou é que ela está muito preocupada, porque são os 35 anos de trabalho dela, mais os próximos 20, 25 anos que ela vai continuar recebendo aquilo? As pessoas são muito criteriosas com assuntos jurídicos, principalmente assuntos jurídicos de ticket mais alto, né? Exatamente. E aí também o que é que acontece para quem é generalista? Você tem que ter um estudo para cada causa, que é o que a gente conversou há pouco. Você tem que estudar para cada causa. Você não tem um estudo linear, você não tem um estudo específico, como é quando você é especialista. Você não tem um cliente pré-definido, porque seu cliente ele pode ser qualquer cliente. Não é um cliente que tem problemas previdenciários, entendeu? É um cliente que tem qualquer tipo de problema. Então, não é um cliente pré-definido. E os resultados são mais demorados, porque você não se destaca, você não constrói autoridade, você não se posiciona. Então, de certa forma, os resultados vão demorar a vir. Mas não é que eu estou dizendo que você não possa ser advogado generalista, tá? Eu só estou querendo mostrar minha experiência. Fui advogada generalista e acho que o começo é válido, que você também tem esse tempo, né, essa experiência. Mas acho que acaba quando você se torna especialista, que é o meu caso, que é a minha experiência, você acaba, de certa forma, construindo mais autoridade. Tudo isso que a gente conversou. Você tem menos concorrência, você tem um cliente que já tem uma definição, né? Os seus serviços são mais qualificados. Tudo isso que a gente falou agora
é o que eu vivi, o que aconteceu comigo, é a minha experiência. Então, eu gostaria até de deixar claro isso aí. Não é que eu não seja a Uhum. favor, que eu recrimine quem seja advogado generalista, porque eu já fui, eu acho que todo mundo que está aqui nessa live já foi, se não é mais, já foi em algum período advogado generalista. Tamires, eu adorei o que você compartilhou. Vamos ver, tem até uma pergunta aqui da Daniela. Daniel, não sei, Daniel Alves. Se especializar, recomendo indicar os clientes que procuram da área para outro escritório, tá, de outra área. Você faz isso, né, Tamires? Se um cliente te procura de uma área que não é previdenciária, você tem parcerias com outros escritórios que você Isso. indica, isso, né? Isso, a gente conversou sobre isso justamente. Eu tenho, Uhum. na verdade, é o seguinte, eu tenho parceiros, né, como eu lhe falei, contadores, tenho vários tipos de parceiros que trazem as demandas previdenciárias para mim, como também eu indico demandas que eu não atuo para outros advogados. Porém, aqui no escritório nós temos advogados especialistas em outras áreas que eu acabo passando para eles. Mas não tendo aqui, a gente já indica outro colega. Então, é como eu falei, hoje 90% dos meus clientes são através de parcerias. Porque eu já tenho os meus parceiros certos, que trazem as demandas previdenciárias para mim e que eu levo outras demandas para eles. Né? Eu realmente não atuo com outras demandas que não sejam de direito previdenciário. Legal. Então, quero te agradecer, Tamires, pela live. Adorei fazer live contigo. Adorei o que você passou de informação, a experiência que você tem para compartilhar. Achei que você tem sacadas muito boas. Se você está assistindo a live e perder alguma sacada, você pode voltar. A gente vai deixar gravado. Você pode voltar lá no feed, ver a live depois. E muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência, por ser tão gentil com as pessoas. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, dizer que foi ótimo. Eu adoro compartilhar a minha experiência, adoro conversar sobre esses temas, adoro ajudar advogados que estão iniciando, dizer que estou à disposição sempre que vocês precisarem. Quem virou a chavinha aí em alguma coisa, conte comigo, né, pode falar comigo lá no direct, eu estou também à disposição de vocês. E dizer que a minha opinião, só para deixar claro, não é que você não seja que é errado você ser advogado generalista, mas eu tenho certeza, por experiência própria, que você se tornando um especialista, você vai só tender a crescer, vai ganhar o mundo, e é isso que eu desejo a todo mundo que está aqui hoje, muito sucesso e muitos honorários para todos. Obrigado, muito sucesso, muito honorários para todos. Gostei disso. Obrigado, viu, Tamires? Até mais. Obrigada, gente. Tchau.